basicamente tem a ver com o seguinte. Tem a ver com uma autora moçambicana, Paulina Chiziane, provavelmente é das vozes maiores da literatura moçambicana. Quando falamos de literatura moçambicana, vem-nos logo à cabeça o nome de Mia Couto. Creio que também é bom reter o nome de Paulina Chiziane. E toda a problemática romanesca, todo o imaginário literário desta autora, incide sobretudo sobre questões de costumes, de crenças, de matrimónios e, por extensão, da poligamia. Portanto, é uma autora, digamos, feminista, num contexto que, a priori, não é propriamente um contexto, enfim, inclinado para questões feministas. Portanto, tem esse mérito. Mas, sobretudo, tem um mérito, para mim, é sempre um mérito de pensadores e autores maiores, que é nunca ver as coisas de uma forma manicaísta. As coisas não são preto e branco, as coisas são muitas vezes matizadas. E este livro que eu vou falar intitula-se Niketch, e o subtítulo é Uma História da Poligamia. É um romance. Ela ganhou em 2003 o prémio José Craveirinho, juntamente com Mia Couto, por este livro. Creio que até o momento é a obra maior dela, dá pelo título Niketch, Uma História da Poligamia, é o melhor livro dela. E é neste livro em que ela questiona as bases da poligamia, mas falo, creio eu, de uma forma que dificilmente nós, ou o nosso olhar ocidental, teria sido capaz de o fazer. Para dizer, em princípio, creio que não estou a dizer nenhuma novidade, se pensar, bom, a poligamia em princípio não entra nos nossos costumes e temos alguma dificuldade em perceber isso. Num contexto africano, a situação pode até ser radicalmente outra. Porque é um livro que apresenta as várias possibilidades, as várias leituras desse fenómeno, que é um fenómeno social. Então, eu vou ler o meu texto, sei que não tenho muito tempo, e depois então conversaremos um bocadinho sobre isto ou outras questões. Se porventura quiséssemos resumir em poucas palavras a temática de Niketch, de Paulina Chiziane, talvez fosse suficiente dizer que se trata sob o pano de fundo da poligamia, a questão crucial do romance, de uma reflexão aprofundada, por vezes cómica, muitas vezes contundente, outras melancólica, sobre a difícil condição feminina na sociedade moçambicana. Reflexão que convirá a acrescentar, a não dispensar, por inerência, dir-se-ia, um questionamento da masculinidade e dos seus avatares. Numa formulação complementar, diremos, enfim, que Niketch, romance assaz demonstrativo de como a literatura africana já atingiu há muito a sua idade adulta, se revela decisivo para quem pretende interrogar o que o matrimónio é ou poderia ser em Moçambique e, mais latamente, em muitas outras latitudes africanas. E isto porque, se há coisa que fica clara em Niketch, essa coisa é justamente a dificuldade de as relações sentimentais se circunscreverem à moldura matrimonial, e para citarmos um nome sonante de pensamento ocidental, preconizada por Hegel, anos passados sobre a Revolução Francesa, em Princípios de Filosofia do Direito. Nessa obra maior e a tantos níveis seminal, o filósofo de Iena, lembre-se, reportando-se ao relacionamento entre o indivíduo e a sociedade e o Estado, considerava, e é justo o título, a família, sem a qual o Estado não seria senão um amontoado de multidões despóticas, juntamente com as corporações, como uma das estruturas fundamentais da sociedade civil. Eis porque lhe cumpria, segundo Hegel, ser o garante da moralidade natural. O casamento, por outras palavras, configurava para Hegel o suporte da família e deveria, como tal, celebrar uma união baseada no consentimento mútuo e suscetível de fundir dois seres num só. Ouçamo dizer o seguinte: pode acontecer que o ponto de partida subjetivo do casamento seja ou uma particular inclinação de duas pessoas, ou a precaução e arranjo dos pais, etc. Mas sempre o ponto de partida objetivo é o consentimento livre das pessoas. Bom, temos que recuar no tempo e ver que esta verdade hoje para nós, completamente banal, na época não era de todo. Basta pensar no Camilo Castelo Branco e naqueles arredos com aqueles pais cheios de prosápia e tirar-nos a proibirem a emancipação sentimental dos filhos. É o consentimento livre das pessoas e, mais precisamente, o consentimento em constituírem apenas uma pessoa, em abandonarem nesta unidade a sua personalidade natural e individual, o que, deste ponto de vista natural, é uma limitação, mas onde elas ganham a consciência de si substancial e, por isso, a sua libertação. Portanto, o casamento com libertação. Como é sabido, a realidade em Niketch, porque localizada num quadro de circunstâncias bem diferente daquele a que se refere Hegel, assume-se como radicalmente outra. Afora o regime fortemente regulado por uma poderosa e ancestral cultura de matriz patriarcal, e que seria também a do filósofo em finais de 700 e nas primeiras décadas de 800, estamos diante de usos e costumes mitigados pela sabedoria de séculos que não escapam, sobretudo se vistos a partir de um monóculo ocidental, ao estatuto etnológico, na medida em que um dos seus rostos mais reconhecíveis se encontra na poligamia. De facto, a protagonista, Rami, esposa legítima de Tony, é o marido, não é? Espécie de insaciabilidade donjuanesca transposta para contexto africano, a Rami descobre, não apenas a infidelidade do marido, mas também e sobretudo a extensão dessa infidelidade.
Fazendo prova de abundante ímpeto sexual e sentimental, enaltecido pela sua mãe, diga-se de passagem, Tony, muito alegre e clandestinamente, reparte-se por vários amantes, 7 ou 8 mulheres. A partir desta situação, a dar bem a medida da mulher enquanto puro objeto do gozo masculino, a dinâmica social do romance traduz-se pelo confronto entre o poder patriarcal, corporificado por Tony e por todos os que o defendem, e os desejos e propósitos de emancipação individual da autoridade masculina, preconizados tanto pela esposa oficial como pelas concubinas do marido. Concubinas, entretanto, contaminadas pelo fervor emancipador da esposa legítima. Assim, a narrativa, com muita capacidade e não menos ambição, postas ao serviço da descrição de um regime de sociabilidade, caracteres, cenas, costumes, etc., pautado por um elevado grau de complacência em relação à realidade poligâmica, debruça-se sobre os dilemas vivenciados pela mulher moçambicana enquanto lugar de cruzamentos. Esta tanto se vê oprimida por valores patriarcais, oriundos da educação e da cultura cristãs, trazidas pelo poder colonial, como pelos sentidos adstritos à não menos patriarcal mundividência africana, marcada por tradições tribais sexistas, segundo a qual, e cito, os homens foram feitos para controlar e as mulheres para trabalhar. Fim de citação. Sendo, numa palavra, os maridos equiparáveis a carrascos. Até porque, e volto a citar o livro, o desejo de um homem são desejos de Deus. Não se devem negar. Fim de citação. Cabendo desta forma às mulheres serem, e para voltar a citar Chiziane, máquinas de obediência perfeitas, completas. Colocando-a sob ataque, um dos grandes méritos do romance não se restringe à questionação da poligamia nos termos em que hoje a podemos pensar. Ou seja, assinalando-se em complacências a subalternidade em que vive a mulher africana à conta desta prática matrimonial e que é a de se ver impedida de responder pelo seu destino. Também radica no modo que nos dá a ver esse questionamento a partir da realidade africana, que não é propriamente, convenhamos, a do irrestrito triunfo feminino sobre o patriarcado, embora perto do final da narrativa, Lu é uma das concubinas, a mais nova e a mais, digamos, emancipada, Lu, para surpresa de Rami e do leitor, parece encarnar perto esse ideal. Se para o mundo ocidental a poligamia não pode deixar de significar uma prática arcaica e censurável, já numa ótica africana, acostumada a lidar com esse sistema enquanto legado de uma cultura ancestral, afigura-se bem mais difícil repudiá-la sem concessões. Basta ver aquele episódio em que Rami é presa por se ter envolvido com não pouca ferocidade em confronto físico com uma rival, provocando desacatos públicos. Houve em jeito de lição de moral estas significativas palavras de um polícia. E convém aqui dizer que o marido de Rami tem muitas mulheres, porque tem dinheiro, porque é o chefe da polícia, portanto tem algum prestígio social, está imbuído de autoridade. Então o chefe de polícia, ela vai ter com uma das amantes do marido, envolve-se num confronto físico muito cómico, aliás, é presa, e ela ouve estas palavras então do agente da polícia. Se o seu marido a deixa, a senhora deve ser azeda, fria. Homem é homem, tem todo o direito de procurar em qualquer lugar o que em casa não há. Fim de citação. E pouco depois, ostentando a superioridade de quem se acha em posição de poder resumir o entendimento social perante os outros, o agente da ordem ratifica a poligamia deste modo. Diz ele o seguinte: é uma vergonha duas esposas de uma pessoa tão importante baixarem de nível até este ponto. Como se vê, o horizonte cívico deste responsável da ordem, em nome de uma conveniência social, neste caso o destacado Carlo Tony, presume sem problemas de maior, como socialmente consentida, a posse de duas mulheres por um homem. Ser polígamo não é, para dizer de outro modo, uma categoria estranha à garantia social. Já o que põe em causa a poligamia, gerando desordem, afeta, dir-se-ia, o decoro social e logo suscita uma reação regulativa das autoridades. Daqui se compreende os inevitáveis momentos de aparente capitulação de Rami, ou melhor, de tensão entre a fatalidade e o desejo emancipatório. Momentos esses, todavia, não suficientemente fundos para lhe tolherem a persistente ebulição feminista, mas a denotarem a pregnância de um sistema profundamente ancorado numa cultura ancestral, sob a égide da qual tudo parece submeter-se ao crivo do homem e à margem da qual nem sempre se torna fácil a sobrevivência de uma mulher. Assim, não surpreende que ao entrar na casa de uma das rivais, a impressão ressentida pela protagonista seja esta: é uma casa sem ordem, casa de mulher, falta um homem aqui dentro para impor respeito nesta casa. É a própria protagonista a dizer isto. Ou então, que Rami, para quem, e cito, o marido não é pão que se corta com faca de pão, uma fatia para cada mulher, só o corpo de Cristo é que se espreme em gotas do tamanho do mundo para saciar o universo, crentes na comunhão do sangue, e que dirá, essa mesma Rami, convictamente isto: posso dar tudo, mas o meu homem não, ele não é pão neste pastel. Mais tarde, a mesma Rami define a poligamia desta forma tão poética quanto condescendente, para não dizer resignada. Diz ela o seguinte: poligamia é isto mesmo: encher a alma com um grão de amor, segurar o fogo que emerge do corpo inteiro com mãos de palha, estender lábios à brisa que passa e colher beijos na poeira do vento, esperar ouvir os suspiros do teu homem nos braços de outra mulher e esconder o ciúme, sentir saudades e não sofrer, sentir a dor e não chorar. E noutra passagem ainda, e com inegável júbilo, a narradora não se abstém de encarar como natural, senão mesmo como necessário, o consórcio engendrado pela poligamia, como se daí proviesse a solução para todos os problemas matrimoniais. E cito: que sistema agradável é a poligamia,
Para o homem casado novo, a esposa anterior tem que consentir e ajudar a escolher. Que pena Tony ter agido sozinho, informalmente, sem seguir as normas. Senão, eu teria só consentido em casamentos com mulheres mais feias e desastrosas do que eu. Poligamia não é substituir uma mulher nenhuma, é ter mais uma. Não é esperar que uma envelheça para trocá-la por outra. Não é esperar que uma produza riqueza para depois a passar para a outra. Poligamia não depende da riqueza ou da pobreza. É um sistema, um programa. É uma só família, com várias mulheres e um homem, uma unidade, portanto. No caso de Tony, são várias famílias dispersas num só homem. Não é poligamia coisa nenhuma, mas uma imitação grotesca de um sistema que mal domina. Poligamia é dar amor por igual, de uma igualdade matematicamente exata. Conviria a este propósito convocar para aqui Paulina Chiziane naquele depoimento em que a escritora, correndo o risco de ferir muitas sensibilidades, em especial as mais sensíveis à questão da igualdade de géneros, não deixa de preferir a poligamia, ao fim e ao resto uma convenção tão instrumental como a monogamia, conquanto se enquadre num regime de perfeita transparência ao adultério e espécie de poligamia oculta. E diz ela numa entrevista ao seguinte autora: o problema da poligamia escondida para mim é também um grande problema. Eu prefiro aquele indivíduo que me mostra a sua verdadeira face do que aquele que me esconde. Porque hoje, de facto, é o que se diz. A poligamia mudou de vestido. Porque esses homens têm 4, 5, 10 mulheres em qualquer canto por aí. Têm filhos com 2, 3, 4 mulheres todas juntas. São filhos que, porque crescem numa sociedade de monogamia, não se podem reconhecer. São crianças fruto de uma situação como a que vivemos hoje. Uma situação de adultério. Mas numa sociedade de poligamia já não acontece isso. As coisas estão mais abertas. A situação do adultério que vivemos hoje é muito pior que a poligamia. Isso para nós fere-nos um bocadinho nos nossos ouvidos, mas isto é o que a autora diz. E agora, uso a minha palavra agora. Neste sentido, não há como negá-lo, o romance parece ser também uma resposta a esse malefício, melhor seria escrever drama, maior da poligamia clandestina, ou se preferir adultério. O problema da proliferação de crianças por perfilhar e por esse motivo carentes de estatuto social. Isto é, diminuídas ou coartadas nas suas possibilidades de afirmação social em regime oficial de relações monogâmicas. Da sua forma transparente e oficial, a poligamia, seguindo a lógica de Chiziane, compensaria o adultério. Como se vê, aquilo a que uma sensibilidade ocidental possa parecer absoluta subjugação da mulher e logo à margem de qualquer decurso social, a poligamia, é, todavia, nos termos de Chiziane, a possibilidade de uma regulação social daquilo que as nossas sociedades modernas admitem como matéria da esfera privada e sem reservas morais do ponto de vista oficial, já que deixou de ser um assunto civilizacional dramático. Estou-me a referir ao adultério. Seja como for, o romance ainda, para não dizer essencialmente, repita-se, o manifesto, no imaginário sociocultural e ideológico em que a monogamia não se apresenta em termos de realidade inteiramente consensual, um manifesto, dizia eu, contra todas as representações conscientes e inconscientes destinadas a subalternizarem a mulher. Subalternização cujo início coincide, veja-se, com a vinda ao mundo de uma criança celebrada diferentemente em função do sexo. E cito: o nascimento da menina é celebrado com uma galinha, o do rapaz celebra-se com uma vaca ou uma cabra. E mais, outra citação: a cerimónia de nascimento do rapaz é feita dentro de casa ou debaixo da árvore dos antepassados. A da menina é feita ao relento. Fim de citação. E este é o ponto de partida de uma ampla menorização da mulher contra a qual este romance se insurge, reivindicando a sua libertação de hierarquias masculinas de posse e da sua moral idealizada, ou seja, do seu moralismo. De outro modo, a possibilidade de esta se afirmar como causa eficiente do seu próprio destino, constituindo-se em plena autonomia, sendo que não é difícil de compreender a condição dessa possibilidade, a impossibilidade mesmo da poligamia. Reforçada pela sua superior realização estética, a narrativa constitui deste modo um momento maior da literatura africana de militância feminina. Para citarmos de novo a autora, trata-se de um livro, e diz ela, que fala da condição feminina e de África em geral. Tem um mundo de informações selvagens, sei muito bem o que é, os nossos problemas, o amor, o adultério e a poligamia, e eu sinto que a visão do mundo existente hoje, pelo menos em termos de escrita, é o ponto de vista masculino. Comecei a senti-lo a partir do momento em que me casei, comecei a viver a condição de mulher com filhos, com casa. A experiência não foi boa. O casamento não durou. Mas isso criou uma vontade de querer observar o mundo. O que acontece com as outras mulheres? O que é que pensam? O que é que sentem? Falei com mulheres, mas também conheço histórias já seculares. Esse problema da mulher já se arrasta há muito tempo. As próprias mulheres, quando escrevem, muitas poucas vezes se debruçam sobre os seus problemas como mulheres. Em Moçambique, como em qualquer parte da África, a condição da mulher, a sua situação, o tipo de oportunidade que tem na sociedade é algo que, de facto, merece ser visto. Porque as leis da tradição são muito pesadas para uma mulher. Fim de citação. Ao questionar o fenómeno da poligamia, Chiziane não se limita, repare-se, a colocar sob suspeita essa moldura sociomatrimonial, pondo em causa os seus fundamentos com argumentos a não carecerem de ênfase. Creio dizer bem se disser que, para Chiziane, a estratégia decisiva, sem minimizar a capacidade explicativa da narrativa, reside menos na possibilidade de formular argumentos,
a desfavor da poligamia, nomeadamente aquela que não surge assumida socialmente, do que na necessidade de a desconsiderar de uma forma impressiva. Como? Sem dúvida, carnavalizando-a um tanto através da sua inversão. Sucede isso quando Lu, a bem da felicidade da amiga, se dispõe, com a maior das naturalidades, a partilhar Vito com Rami. Vito, porque a própria Lu também tinha um amante, portanto, a tal mais emancipada, ela própria também tinha outra relação. E então decide, olha, já agora também vou fazer o que os homens fazem, vou partilhar o meu amante com a pobre da Rami, que também partilhou o homem dela comigo. Além de solidário, o gesto é subversivo, uma vez que transfere o que é apanágio do poder masculino, a poligamia, para a esfera feminina, reduzindo a condição masculina a de objeto partilhável em função do desejo feminino. Tal como não deixa de ser subversiva a deliberada estratégia, e levada a efeito com bastante insistência, de pulverizar explicitamente a suposta superioridade masculina concentrada em Tony e não apenas. Para fazer contudo triunfar a emancipação feminina, não basta rir-se dela ou então diagnosticar e desmistificar a dominação masculina e os seus alcances. Torna-se ainda forçoso prognosticar o seu fim. E Xiziane fala de um modo particularmente enfático ao filiar a poligamia e os seus agentes num registro adequado para o efeito e de primeira relevância de uma cultura tradicional como a africana, o registro da morte. Destina-se o recurso à semântica da morte a um propósito notório: sugerir o inexorável declínio da poligamia, ficção ideológica destinada a sustentar a supremacia masculina. Trata-se, como é bom de perceber, de fazer ecoar a mensagem de a poligamia e os correlatos abusos masculinos sobre a mulher se acharem moribundos, como se tratassem de presenças anacrónicas sem resgaste possível. E essa mensagem afigura-se tão mais necessária sabendo-se que o triunfo da emancipação feminina sobre a obsoleta opressão patriarcal é a única forma de a mulher sobreviver a uma morte, simbolicamente falando, certa. E cito o texto. Na alma das mulheres só existe morte. Murmúrio de folhas caindo, gorjeio de rios invisíveis percorrendo o subterrâneo, detritos flutuando à deriva em águas ludosas. Como força fomos aniquiladas pela franqueza das outras mulheres. Ninguém nos perguntou o que sentíamos, o que comíamos, como vivíamos. Atiraram-nos da falésia, caímos em queda livre, esborrachámo-nos, com fel e vómitos amortalharam os nossos corpos. Mas dentro de nós há corações palpitando na neve tropical que caem flocos de um congelador alimentado com placas de energia solar. Deixando por explorar a totalidade desse território que é o das ocorrências da semântica da morte no romance, fiquemos, por conseguinte, por aquelas estabilizadas e coerentes que dão conta da poligamia como coisa fúnebre e a caminho do fim. Como, por exemplo, esta referência à morte saída da boca de Rami é destinada a traduzir os efeitos nefastos da poligamia na esposa solitária e carente. Diz ela, anoitece, meu Deus, eu tenho pavor de uma cama fria. Encosto a cabeça no travesseiro e conto o número de vezes que morri. Mas não é somente em Rami que se propaga a sugestão da morte. É sobretudo em Tony e nos defensores da poligamia que essa sugestão se verifica de um modo particularmente enfático. Se não vejamos. Na casa de uma rival, Rami descobre, não sem alguma estupefação, o retrato do marido. E isto, por este ter sempre proibido semelhante coisa em sua própria casa. O retrato na parede, dizia ele, evocaria a morte. Mais do que significar a incongruência de um marido adúltero, estamos em plena poligamia oculta, convém não esquecer, a permitir à amante, como acontece por vezes, o que não autorizava a esposa legítima, trata-se em toda a extensão da sua simbologia de associar um marido polígamo à sua representação enquanto marido defunto. Não um marido defunto aos olhos da esposa traída, antes um marido defunto por enveredar pela prática da poligamia. A representação do marido enquanto defunto ocorre na casa da amante, ou seja, no lugar da poligamia, que é como quem afirma, a poligamia constituirá a perdição do marido adulto. Aliás, poucas linhas depois, o leitor acede à consciência de Rami e aí parece encontrar a validação desta opção de sentido. Cito, na imagem desta mulher, que é portanto a rival, a morte do meu amor. E a partir deste momento, Tony passa a ser insistentemente associado à morte. No início do capítulo seguinte, Rami perspectiva justamente dessa maneira. E cito, para mim ele não tem alma nem sopro, não dialoga, não suspira, nem sopra. Quando o desperto para dialogarmos, ele abre um olho, lança um grunhido, vira-se para o outro lado e ronca, parece um cadáver na minha cama. Fim de citação. E noutra paragem textual, na qual Rami manifesta a dor provocada pela ausência sentimental do marido, é inegável a correlação da poligamia com a morte. Cito, saudades de um corpo presente cuja alma partiu para outros universos. Fim de citação. Esses universos, como é bom de ver, são os da entrega amorosa nos braços das amantes mais jovens, restando para Rami o magro consolo de um corpo inerte porque devorado por um desejo repartido por tantas outras mulheres. Desta forma, se a mulher desprovida de homem, à luz das convenções tradicionais, é vista como um cadáver em movimento, a verdade é que uma mulher com um homem em relação com diversas outras, como é o caso de Rami, ressente a presença do marido como espectral. Cito, novamente, o meu marido não é um defunto, mas tornou-se um espectro que se olha à distância num filme erótico. Uma sombra que vem, que se imagina, que se sonha, que não se apalpa.
Ou, se quiser, o marido a converter a esposa numa, e cito, viúva imaginária. Se a morte surge tão insistentemente colada a Tony, deve-se isso, como já se percebeu sem dificuldade, à expressa vontade de inscrever a poligamia sob o seu signo, ou seja, de lhe prognosticar um fim à vista, como disse, condição imprescindível à plena emancipação da mulher africana. Esta lógica de acordo com a qual a poligamia andaria, então, a compasso com a morte, vê-se perfeitamente numa passagem como esta relativa às incondicionais partidárias do costume poligâmico, certamente receosas que o fim da poligamia engendrasse o início da abolição de todas as tradições e viesse a significar uma canibalização do passado. Cito novamente. Aquelas velhas damas, porque há muita gente, muitas personagens no romance, sobretudo as mulheres mais idosas, mais afetas à tradição, que defendem com muito vigor a poligamia. Aquelas velhas damas têm roxinhóis nas gargantas e chilreiam as vozes mórbidas das cativas. Também o pai de Rami, esse idoso a quem a filha solicita ajuda, desnorteado com a poligamia do marido, Rami, e junto do qual só vem a encontrar afinal censura, emerge envolto numa imagem fúnebre. A sua voz é, cito, áspera e corrosiva como veneno espalhado ao vento. E mais, o ancião, a significar com isso a decrepitude de um patriarcal sistema de valores opressivos, apresenta uns olhos mortiços, eles próprios elementos mortuários de um todo quase tumular. Olho, diz Rami, e vejo nos seus ombros o peso da vida. Vive de olhos fechados como se não mais quisesse olhar para o mundo. Dentro daquela alma deve estar muito escuro. Dentro do coração deve haver muitas feridas, cicatrizes, cancros. Deve haver decepções e frustrações do tamanho do mundo. Deve haver uma paixão ardente pela morte que não vem. Convirá sublinhar que a associação da morte à poligamia, como se um único sintagma se tratasse, e por extensão à prepotência masculina e a costumes ancestrais subjugadores da condição feminina, atinge o seu ponto culminante, a meu ver, em 3 momentos assaz emblemáticos, que passo muito rapidamente a recensear. Um deles tem a ver com a vingança sofrida por Tony. Para lhe darem uma lição memorável, todas as suas mulheres, lideradas por Rami, juntam-se e, nuas, rodeiam-no, cercando-no. Desfazem assim a lógica de funcionamento da poligamia, a clandestina pelo menos, assente numa descontinuidade na cadeia temporal, a dos encontros fortuitos, e encaram-na a desfavor do homem como um momento simultâneo. Trata-se com efeito de evidenciar a incapacidade física de um homem se desdobrar em simultâneo sexualmente por tantas mulheres, ridicularizando-se assim o seu âmago profundo, o da masculinidade enquanto performance sexual inesgotável. Em premeditada concomitância, irrompem, o que lhes permite exibir uma superioridade face à qual o homem reage com terror, a superioridade consagrada pela sua insaciabilidade das mulheres. Claramente ameaçado na sua identidade masculina, Tony, incapaz de suprir o desejo feminino sob esta forma plural, fica apavorado e escapula-se. Sendo a mulher perspectivada em termos de objeto, dir-se-á aqui algo hegelianamente, já que citei o Hegel, que Tony corria o sério risco de extinção enquanto sujeito face ao objeto, ou melhor, aos objetos. Salta à vista o desfalecimento do seu vigor sexual, ele que, pelo menos a avaliar pelo número de amantes, suporíamos tão performativo nesse campo. E o mesmo sucederá mais tarde com Eva, a 7ª mulher, oportunidade para Tony finalmente refletir com alguma consistência sobre a condição da mulher. Mas o interessante aqui é seguramente a descrição da cena. Eila. À volta de Tony, 5 corpos cobertos com lençóis brancos, como cadáveres na morgue. Move o braço para virar à esquerda, esbarra como uma muralha humana. Não há espaço para movimentar o corpo. Pede licença respeitosamente, levante-se, o rosto coberto de lágrimas. A valentia foi-se. Foi-se a valentia e fica a impressão de a poligamia do chefe de polícia ter entrado decididamente numa fase pós-física. Noutros termos, numa fase em que a virilidade, se alguma vez existiu verdadeiramente, se esfumou em prol de fantasmas, ressaltando uma vontade nítida de escapar a um cenário asfixiante, o qual se fará logo a seguir acompanhar por um sintomático instante de delírio com o seu quê de cómico, para não enverdarmos agora por uma leitura psicanalítica. Como sabemos, em situações de aporio, o inconsciente é a forma de sair do impasse e regressar à origem. Dizia eu então numa leitura psicanalítica em que a imagem da morte se compagina com a da vida através da figura materna. E cito: será que a minha mãe vai morrer? Quer dizer, ele está no meio daquelas mulheres todas nuas à volta dele, etc. Tem pai, e de repente começa a delirar e diz: a minha mãe, será que vai morrer? A voz materna, a chamar pela mãe. Pergunta aflitivamente Tony, confrontado em suma de frente com a poligamia em toda a sua extensão, e já não como convivência doméstica repartida, o eterno conquistador, desmascarando inadvertidamente o dispositivo mitológico do patriarcado que encena o género masculino como superior e insuperável e relega a mulher para domínios das exclusões, sucumbe e revela a mais expressiva das impotências. O terceiro momento explora em regime autoparódico a ironia e o sarcasmo, dando igualmente a ver uma outra forma de subjugação da mulher, aditada pelas práticas ancestrais. Desaparecido com mais uma conquista, Gabi, com quem foi desfrutar um fim de semana romântico naquela que para todos os efeitos é a cidade por excelência romântica, Paris, sem avisar quem quer que fosse, Tony, por uma infeliz concorrência de circunstâncias, é dado como morto.
Procede-se então em conformidade, isto é, seguindo a tradição. E o romance pode ser lido completamente do ponto de vista do recorte etnológico. Não estou aqui a valorizar essa leitura, mas tem muitos dados para perceber também a realidade africana do seu ponto de vista etnológico. E nesse ponto da narrativa, o leitor dispõe de mais um assinalável recorte etnológico que lhe oferece a descrição do modo como em África uma viúva é ou pode ser objeto de mortificação em nome dos costumes, padecendo de uma morte simbólica. E cito: entram no meu quarto, é Rami que fala, entram no meu quarto e desmontam os móveis para abrir espaço e cobrem toda a mobília com lençóis brancos. Arrastam-me para um canto, raparam-me o cabelo à navalhada e vestiram-me de preto. Acabava de perder poder sobre o meu corpo e sobre a minha casa. O que aqui temos é a certeza de o desaparecimento, neste caso suposto, do marido opressor, não significar a morte da opressão, ressurgindo esta sob a forma de morte simbólica da viúva. Tudo isto se inscreve num quadro etnográfico em que o luto africano, como sublinha um grande especialista na matéria, estou-me a referir a Louis Vincent Thomas, em obra de referência, La Mort en Afrique, desencadeia representações e rituais pelos quais a morte contamina familiares próximos da vítima e em graus de ênfase variáveis toda a comunidade. E cito: La mort d'un sujet contamine ses proches. Les deuilleurs, tout particulièrement la veuve ou le veuf, sont morts symboliquement pendant toute la durée du deuil, à des degrés moindres. La mort touche également l'ensemble de la parenté et de l'alliance, la classe d'âge et tout le village qui, dans les cas typiques, se mobilise pour célébrer les funérailles. Ora bem, o cómico da situação está em que, no fim de contas, Tony acaba por ocupar o lugar de morto tão predestinado ao longo da narrativa. Revestindo-se dessa ocupação de uma notória e tremenda ironia, pois que um dos rituais engendrados pela viuvez é o chamado Kuchinga. E o que é o Kuchinga? Bom, a viúva, em conformidade com os preceitos da tradição, é possuída pelo irmão do defunto. A ocasião perfeita, por conseguinte, para Rami se vingar do infiel marido. E a esposa traída não desperdiça a oportunidade, supostamente falecido, mas na verdade vivo. O marido, muito ironicamente, recebe de volta, ainda por cima com a ratificação da comunidade, as infidelidades cometidas. C'est l'arroseur arrosé, diríamos. Ao saber isto tudo, Tony fica, e cito, hirto, seco como um homem morto. Nem movimento, nem gestos, nem palavras. Bom, ficou em estado de choque. Nesta cristalização, a morte simbólica da personagem atingiu o seu ponto mais elevado. É um morto vivo. O outro momento emblemático é aquele, observado por Rami, de um casal idoso num hospital. Um homem numa maca e a mulher, com toda a boa fé do mundo, a prestar informações ao médico, procurando socorrer o melhor possível o marido. A reação do marido não se faz esperar e reflete muito literal e cruelmente a prepotência masculina, suscetível de reduzir o género feminino a pouco menos do que nada. Rugeu furiosamente o seguinte: cala-te, mulher, desde quando tens categoria para falar com um doutor? Nunca te autorizei a falar com um homem nenhum. Estás a comportar-te como uma prostituta. Diz o idoso lá na maca. É então que a mulher, cedendo à exaustão de quem tudo aguentou em silêncio durante os longos anos de uma vida penosa, revolta-se, deitando para fora raivas sepultadas, esta expressão é do texto, e numa atitude de irredutível emancipação larga o marido cujo corpo, e finalmente o texto, cai como fruta podre. E antes de partir, ainda grita para o médico a justificação do abandono. Velho rabugento, suportei-lhe a vida inteira. Se não quer que eu fale, então que morra. Este episódio será recordado por Rami perto do final da narrativa, acrescentando precisões quanto à caracterização da sofrida mulher, numa altura, repare-se, em que o próprio Tony, atualizando a finitude do velho prepotente, se achará colocado numa maca como um cadáver. E cito: num clarão recordo-me de uma velha senhora empurrando na maca o marido moribundo, descalça de calcanhares gretados, porque durante a vida inteira a terra lhe espancou a planta dos pés com pancadas de martelo. Era uma velha andrajosa, sem sorrisos nem contornos, árvores de fruta azeda, uma velha que parecia conhecer todos os segredos da travessia no deserto, que bebeu todos os paladares amargos do universo e sobreviveu a todos os venenos. De alma roubada, parecia um fantasma errando nos horizontes do mundo. Essa velha senhora abandonou o marido, também velho aqui, neste mesmo gabinete, diante deste mesmo médico, e Tony está exatamente numa situação muito análoga à desta cena descrita. A relevância deste episódio reside na sua exemplaridade. Apesar de o ser, a idosa insurge contra o regime de subserviência a que a prepotência masculina a votou no decorrer de uma existência martirizada, sendo o seu grito de revolta um, digamos, requiem para toda uma cultura em transição para a modernidade. E deste modo, ela que vivia como um cadáver, de alma roubada, parecia um fantasma errando nos horizontes do mundo, dizia o texto, liberta-se de uma condição de que não guardará saudades. Quanto ao tirano do marido, representativo dos abusos do poder masculino, não passa já de um pré-cadáver, forçado doravante à amargura da solidão. A leitura deste episódio doméstica é, claro, o autoritarismo masculino e, por extensão, a poligamia em vias de extinção. Porque, se assim não for, a subalternidade da mulher africana persistirá. Uma subalternidade não raramente corporificada por sujeições dramáticas. Não é ocioso, a favor de um intuito demonstrativo disso mesmo, recordar, para terminar, o impressivo resumo que Lu, a tal mulher mais emancipada, a tal amante de Tony, mas a mais emancipada, que
que Lu faz da sua desafortunada existência, bem revelador quanto à vergonhosa exploração da mulher. E também porque, bem vistas as coisas, transcrever este excerto, sabendo-se que Lu soube trocar as voltas ao destino, emancipando-se, é um modo de finalizar em tom esperançoso, vale dizer, em consonância com o romance. Então cito este excerto final, com isso termino. Diz então a Lu, é o testemunho da Lu. Em pequena, fui violada por soldados na mata. Não me concebi, graças a Deus. Uns anos depois, a minha mãe entregou-me como esposa a um velho da zona em troca de uma manta de algodão para cobrir os meus irmãos. Na altura, havia muito frio. O velho era bom. Era para mim o pai que nunca tive. Mas as suas esposas, velhas, me maltratavam. E punham sobre os meus ombros todo o trabalho pesado. Buscar água no rio, para uma família de 17 pessoas, pilar o milho, procurar lenha nas savanas, produzir carvão. Fugi do velho, andei pelas matas, comi frutos do campo e fui dar à cidade da beira. Vendi sexo nas esquinas aos 14 anos e esbarrei com maus tratos da sociedade, dos clientes, dos polícias que me meteram na cadeia vezes sem conta. Vim até à capital na boleia de um caminhão. Encontrei o Tony numa esquina da cidade. Fizemos um filho e outro filho. Ah, Rami, sou uma planta silvestre educada pelo vento e pelas 4 estações. Obrigado pela vossa paciência.